How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. CPO ali, o Wilson sabe disso, para 55 obreiros. Tem pessoas lá que não conhecem nada de Bíblia, foi consagrado, não tinha muito conhecimento. Aí o pastor está investindo agora no conhecimento. Mais de 90% das pessoas que vão estudar teologia, não é um erro, é excelente o pensamento, é para conhecer mais de Bíblia. Assim, não, eu quero compreender mais a Escritura Sagrada que começa da teologia. Só que a leitura bíblica ela deve ser uma prática e regra de fé da vida de um cristão. E aí sim, você começou a estudar, nossa, mas tem muita coisa que a gente precisa conhecer, aí você começa a estudar teologia para abrir os campos do conhecimento, compreender melhor aquilo que você estuda. Tá? Então, assim, hoje existe uma grande dificuldade em que o obreiro já se preocupe mesmo, fala assim, não, eu vou me estruturar, tá? E eu tenho certeza que muitos dos irmãos que começam a estudar não pensam nisso. Amanhã eu vou dirigir uma igreja. Não pense. Eu não pensava, e um dia fui obrigado a dirigir, mas a oportunidade vai chegar. Vou usar um exemplo. Teve um irmão que começou a estudar teologia, e eu conheço ele, chegou na igreja, de um pregador faltou. Aí eu já tinha falado pro irmão, falei, tô com a garganta ruim hoje, eu tô de molho hoje. Aí o irmão tava lá e falou assim, olha, o nosso irmão, aquele estuda teologia lá na faculdade, o irmão vai pregar hoje. Então as oportunidades surgem. O seu líder vai falar assim, o irmão Cláudio, não, é formado em teologia. Precisa de alguém para cuidar de um rebanho lá. Vamos procurar alguém preparado? Porque um líder nunca vai colocar alguém despreparado para cuidar de um rebanho. Quem é o obreiro mais preparado aqui? Vai ter uma seleção. Na hora, o seu nome pode estar lá no meio. Aí o negócio fica complicado. É mesmo? Aí, tá vendo? Eu não tenho preparação. Estou guardando aí, porque não, guardo do Senhor, eu fiquei. Então, assim, hoje, quem aqui já dirigiu culto? Coisa simples, dirigiu culto. Culto de missão, culto de varão, culto, né? Culto público, né? Culto da família, culto de criança, culto de jovem. Quem já dirigiu culto aqui? Só para nós. A irmã nunca dirigiu culto? Eita, a oportunidade está chegando. Então, assim, tirando o Wilson, que no comentário dele, ele já tá... Pastor é terrível, né? Tem umas ovelhas aí, tá? O termo que aparece para ovelha, no latim, aparece 192 vezes. A terminologia para pastor, tá? Na Bíblia de Almeida, que é a versão que o Jardel leu, é a versão na linguagem de hoje já moderna. Isso. Aí, nós temos a versão de Almeida. A de Almeida, a terminologia pastor para grego e hebraico, trazida para o português na versão de Almeida, aparece 40 vezes. O que é o pastor? Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o aplicativo. Abre a Play Store aí. Vocês vão aprender direto na fonte. Nós vamos aprender a estudar, os alunos que estudam à distância. Vou estar colocando nos grupos. Tem um aplicativo aqui, chama Bíblia Strong. Irmão, tá vendo esse verdinho aqui, É esse desenho. Baixa esse aplicativo. Pastor José, você já baixou, né, esse aplicativo, o verdinho que eu tinha mostrado, né? Esse aqui, Tá vendo esse verdinho aqui, Bíblia Strong. Esse verdinho aqui. Isso. Varão, depois, quando você puder, aí eu vou mandar lá pro pastor para você. Nós vamos arrumar um celular para você logo, logo. Tá bom? Esse aqui. Tá? Esse aplicativo aqui, Bíblia Strong. Baixa na Play Store aí, se tiver. Nós vamos aí. Esse aqui, o verdinho. Opa. Eu uso esse aqui,
Esse aqui é uma bio, que já tem um strong. Tá, então tá bom. Esse aqui, de todos que eu achei, era o mais simples. Bíblia Strong. Meu também. Então, né, agora? Isso. É que a qualidade da cor tá diferente, mas é ele mesmo. Bíblia Strong. Não, esse aqui, ó. Coloca assim, ó, Strong, vai aparecer. Ele tem uma cruzinha. Volta lá que eu consigo te auxiliar. Bíblia Strong. Strong. É que ele não tá aparecendo na lista. O seu é Apple? Ah, e agora eu não vou achar. Baixa um Strong qualquer aí. É que esse é para Android, eu não sei se tem para Apple. O dela é Apple. Quem for Apple aí, acho que vai ser diferente. Mas não tem problema, baixa um Strong aí, tá? Vai lá agora no Salmo 23, tá? Vai estar essa mesma palavra aí, pastor. Vamos pegar o termo direto na fonte, para nós podermos enriquecer aqui, ó. Aí você vai no aplicativo aí, Salmo 23. Outro abre em João 10. Ó. Cadê aqui, ó? Vamos lá? Tá aqui, ó. Aplicativo, para quem não tem muita afeição com o aparelho, parece um pouquinho difícil, mas não é não. Dá para acompanhar. Calma aí. Vamos ler o Salmo 23 aqui, ó. A palavra pastor, quando você clica aí, ó, nesse aplicativo que eu mandei, tá assim, ó. Tá o texto em português e as letrinhas ficam em azul. Quando você clica na palavra que tá azul, aparece a terminologia hebraica, tá? No dicionário Strong, tá? O Strong, pessoal, é a concordância, tá? Exaustiva mais usada para compreender os termos hebraico e grego, tá? E aí, olha aí, a raiz primitiva, tá? Tá aí a palavra raá, tá? No hebraico. Aí tem os verbos entre parênteses. O 1 diz assim: apacentar, cuidar de, pastar e alimentar. Aí vai seguindo, descendo para o qual, que é um verbo. Cuidar de, apacentar. Aí tem abaixo, pastorear, referindo-se a um governante, mestre, tá? Pastor, ou seja, aquele que governa, aquele que cuida, que manda, é um mestre. Referindo-se ao povo como rebanho, tá? Também fala sobre o próprio povo ser um rebanho, como Deus se refere ao seu povo. Pastor, aquele que cuida dos rebanhos como substantivo, tá? Isso falando para os dias de hoje. Alimentar, pastar, referindo-se a vacas, ovelhas e etc, tá? Referindo-se ao idólatra Israel como rebanho, tá? E tem vários outros. Pastor, pastora, associar-se, ser amigo, tá? Aí tem sentido provável, do verbo qual ainda, associar-se com, ripael, que é um verbo também, ser companheiro, e piel, que é um dos 7 verbos, ser um amigo especial, tá? Até isso você encontra na terminologia, ser um amigo especial, que é o último aí embaixo. Então, cuidar, apacentar, alimentar, arrebanhar, ser amigo, tá? Isso no hebraico. Aí você pega essa analogia, porque quem vai usar essa analogia muito poderosa na Antiga Aliança é o próprio Deus. Deus está sendo apresentado como o pastor da sua nação, que é o povo de Israel. E o salmista, no Salmo 23, ele usa essa expressão, dizendo: o Senhor é o meu pastor. A palavra ali é raá. Ele está dizendo, é aquele que cuida, é aquele que me apacenta, é aquele que me alimenta, ele é um amigo especial. É tudo isso em uma palavra só que o salmista está usando, tá? E olha que interessante, hoje, quando você olha para algumas igrejas, vou usar o caso desse pastor aí que disse, não, Deus está tirando as tribulações. Ele estava matando o rebanho, né? Se ele ficasse lá mais um mês, não ia ter ninguém, só ele e a família. E se passasse mais um mês, até a família saía, só ficava ele. Eu não tô achando essa daí, não. É? A Bíblia que você mostrou. O seu é smartphone? Ah, é que o do Hermes é... É Apple? É Apple. Na Apple eu não pesquisei ainda. Mas baixa um Strong aí, qualquer Strong. Sendo no dicionário Strong. Nem estragado, né? Olha lá. Nem Strong, nem estragado. É diferente, né? Não é Play Store. Como é que chama a galeria da Apple? Apple Store?
História. Eu vou pesquisar, aí eu mando no grupo quando eu achar. Pode ser? Que daí eu não pesquisei mesmo. E aí o que acontece? Não. Quando o salmista está falando aí, ó, nós temos quantos versículos aí que nós lemos? Que é o texto que nós iniciamos aí. 5 versos do Salmo 23, tá? Quando nós lemos o Salmo completo, tá? As pessoas fazem até campanha, né? Fazem até campanha. Ó só o que o salmista diz, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, tá? Por quê? Porque o pastor, ele tinha essa função de levar as ovelhas para se alimentar. Tirava-se do lugar que elas estavam, muitas das vezes do pasto, não era o alimento ali verde que elas se alimentavam, então levava a um pasto, a um lugar que tinha pastagens verdes e geralmente próximo à água. Quando não tinha água, um ribeiro, levava-se a um poço de água. Se lembra de Raquel? Se lembra das filhas, inclusive Zípora, que vai casar com Moisés, as filhas de Jetro? Elas iam e levavam o rebanho ao poço. Por quê? Não tinha um ribeiro perto, levavam onde tinha o poço. E é interessante o salmista falando isso aqui, porque a ovelha, ela não gosta de grama seca. Você já viu ovelha comendo grama seca? Ressecada. Ovelha só gosta de grama verde. Tá? Só que a ovelha não, a ovelha gosta de comer pastagens verdes, tá? Verdejantes, comida boa, fresca. Vou fazer uma pergunta, quem gosta de comer comida velha aqui? Comida velha. O irmão ia fazer assim. Tá? Ninguém gosta. Ovelha não. Ovelha só come pastagem fresca. Tá? Então é isso que o salmista está dizendo aqui. O pastor que cuida de mim, ele sempre tem alimento novo para a minha vida. E o lugar que ele me leva sempre tem águas para me refrigerar. É isso que o salmista está dizendo. Hoje, quando nós olhamos para a questão pastoral dentro das igrejas, e hoje é a primeira aula sempre introdutória, eu sempre tento ilustrar bem a ideia do que é um pastor, tá? Sempre a primeira matéria eu tento ilustrar bem do que a disciplina vai falar. Existem igrejas, tá? Que as mensagens hoje, e o alimento de ovelha hoje, é a palavra. Existem igrejas hoje que o alimento, a palavra, é palavra ressecada. É palavra requentada, palavra velha. Diferente de quando você vai a um lugar em que o pastor se dedica ao estudo da palavra, tem uma preocupação com aquilo que ele vai transmitir ao rebanho, ele como líder, e ele tem uma preocupação de como Deus trabalhará com as suas ovelhas. Então o que ele faz? Ele se prepara, ele busca, ele estuda e ele transmite. Você já foi num culto que o irmão começou a pregar. Às vezes o cara tinha tanto conhecimento, tinha mesmo, o cara tinha conhecimento, mas fui numa vigília, e vigília, né, irmão? Que vai em vigília, você vai ficar das 11 da noite até 5 horas da manhã, né? Se acontecer alguma coisa, você dorme. Fala a verdade, você vai numa vigília e vai ficar... Aí o irmão começou a pregar. Só filosofia. Aí ele ainda falou assim, hoje vocês vão ter um AVC de conhecimento. Aí eu falei bem alto assim, o AVC eu não sei, mas infarto eu já tô tendo um aqui de raiva, né? Porque sem numa vigília, o cara ficar falando de Platão, Aristóteles e Sócrates, pelo amor de Deus, né? Então assim, o alimento, palavra, né? É isso que o salmista está dizendo. Aí ele diz assim, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, tá? Eu já falei aqui, não lembro em qual matéria, nem lembro se foi nessa turma, mas vocês sabem que a terminologia de pastor para a cultura da Bíblia, existem 3, né? Olhando do ponto de vista cultural, existem 3 tipos de pastores em Israel, tá? 3 tipos de pastores que trabalhavam em Israel, tá? Fora os sinônimos e terminologias aplicadas à obra, ao povo e a Deus, tá? E até mesmo a sacerdotes pagãos. Era o pastor, tá? Que ele era dono das ovelhas, ele era um fazendeiro, tinha filhos, os seus filhos cuidavam, a própria família cuidava desse rebanho. Esse fazendeiro que era dono,
ele mesmo cuidava das suas ovelhas. Ele era o pastor que era dono das ovelhas. Existia um outro pastor, que era o pastor, um tipo freelance. O que esse pastor fazia? Ele era alugado, contratado para cuidar das ovelhas. O dono da fazenda não entendia nada, ou se entendesse por muitas ocupações, contratava esse pastor, e esse pastor tinha que cuidar das suas ovelhas. Ele recebia um salário para cuidar das ovelhas. E existia um outro pastor, e ele era conhecido como um tipo de médico, veterinário da época. Esse pastor trabalhava especificamente com ovelhas doentes. A ovelha ficava doente, esse pastor era chamado, contratado, e ele cuidava daquela ovelha até aquela ovelha ficar boa. Quando a ovelha estava boa, ele recebia o seu término do pagamento e ele iria ser contratado por outra pessoa, tá? Então são esses 3 tipos de pastores que dentro da cultura permeavam a Bíblia, tá? Nós temos os pastores que eram próprios, os donos da ovelha. Nós tínhamos aqueles que eram contratados, não eram donos, mas cuidavam das ovelhas. E aqueles que tinham a função de cuidar das ovelhas como veterinário quando elas estavam enfermas, tá? E aí quando a gente fala de ovelha é um negócio complicado. Porque ser pastor, tá, quer dizer cuidar de ovelha. Só que aí você para pensar, por que está escrito aqui que é uma analogia muito poderosa, tá? Por que uma analogia muito poderosa? Hoje tem pastores nas igrejas? Sim ou não? Tem pastores? Sim ou não? Aí, é pastor. Hoje virou até uma moda, né? Deixa eu pegar aqui. Teve um irmão, só falta fazer isso aqui, ó. Pera aí. Eu tentando achar em português. Ó, pessoal, isso aqui, ó, é um ketchup que foi ungido em Israel. E hoje nós vamos consagrar o nosso irmão José Maria pastor aqui com um ketchup ungido. Vai trazer coxinha também. E a conchinha é para ser batizada com o Espírito Santo. Brincando, tá, gente? Ó, hoje, tá? Eu tenho um amigo meu que ele falou assim, ó, fui no monte. Ele, ó, na igreja dele, ele nunca foi diácono, ele nunca foi presbítero, ele nunca foi nem cooperador, tá? Cooperador não é carga eclesiástica, é uma função bíblica. Ele nunca foi cooperador, diácono, presbítero, evangelista, missionário, nada. Mas aí ele foi no monte, né, orar, esses montes da vida. E aí veio um abençoado, que eu não vou usar a terminologia aí, né? Tem uns aí que só falta ser ungido a 4ª pessoa da Trindade, né? Fazer isso. Aí o cara veio lá, não sei da onde, como é que é o nome daqui? São Roque, né? São Roque. E me ungiu a pastor. Ué, será que o líder dele não poderia enxergar ele para ungir ele obreiro? Mas ele nunca foi nem cooperador. Foi no monte e o irmão ungiu ele a pastor. Então quer dizer, na mente dele, ele diz assim, o vaso que veio lá de São Roque me ungiu a pastor, agora eu sou pastor. O que vocês acham disso? Cadê o microfone? Eu quero ouvir as opiniões. Né? A Bíblia fala que o obreiro não pode ser novo na fé, ele é óbvio, tá? Nós vamos estar vendo isso aí. Mas e aí? O que vocês acham disso? A Bíblia diz que YouTube, meu Deus do céu. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, né, foi escolhido, chamado, vocacionado pelo Senhor, mas em Gálatas 2 vai dizer que ele precisou ser reconhecido pelos pastores, né, pelos apóstolos da igreja, que foi, né, Pedro, Tiago e João. Mesmo ele tendo chamado, né, mesmo ele tendo, né, sendo escolhido pelo Senhor a caminho de Damasco, ele precisou passar pelo crivo da igreja, né? Então, o pastor da igreja que congrega é o pastor que conhece a conduta do irmão, a conduta do obreiro, se ele tem compromisso, se ele congrega, né? Se ele tem chamada, se ele foi chamado mesmo, né? Eu vejo assim, o próprio Moisés recebeu um conselho de seu sogro Jetro, mas foi Moisés que separou os homens para lhe ajudar na obra. Entendeu? Conselho, mas foi. Tá bom. E aí, mais alguém? Comentário? Não tem nem o que comentar, né, gente? Nem o que comentar, né? Imagine você com um líder, um pastor, de repente você tem um obreiro, que é um diácono. Mas de repente esse obreiro chega de outro lugar e fala assim, eu fui consagrado a pastor lá no monte. O que você faria com um obreiro desse? Né? É difícil até de comentar, né? Ou você iria discipliná-lo,
Vou dizer, rapaz, se converte, você não foi ungido coisa nenhuma. Dá umas duas, ou você ia disciplinar ele, porque dificilmente um pastor que está ensinando, cuidando, ensinando como deve seguir aquela obra, vai receber um obreiro dele que é consagrado em outro lugar, principalmente no monte, né, gente? É complicado, não é? Então, mas essa é a época que nós estamos vivendo, tá? O século XXI, tá? E aí, por que eu estou dizendo isso, tá? A terminologia para pastor, no grego, tá? Que é a palavra poimen, tá em João 10:11, tá? Pode abrir a Bíblia aí, João 10:11. Você vai ler? João 10:11? Cadê o microfone? Isso, o nosso irmão pastor José, presbítero, homem de Deus, missionário aqui. Vamos lá. João 10:11, lê aí. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ótimo, pode continuar. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Tá ótimo, tem. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Agora vamos ver a terminologia no grego. Lá no hebraico, vocês lembram o que significa lá no hebraico, pastor? Cuidar, apacentar, arrebanhar, alimentar, ser um amigo em especial. E no grego, vamos ver? Pode ler aí. Ó, tá assim, eu vou ler aqui. Lê aí. Estou no Salmo ainda, deixa eu pôr aqui para acompanhar. Ele tem um aplicativo, é João 10:11. Isso. Ó. João 10, versículo 11. Não, coloquei no 11. Eu quase não uso aplicativo. É o dia que eu vou usar, eu sofro também. Aplicativo 10. Além de ficar velho, estou ficando cego. 10:11. A referência do grego, tá? É o G4166. Poimen. Ó, aqui diz assim, ó. Vergueiro, pastor, na parábola, aquele cujo cuidado e controle outros se submeteram e cujos preceitos eles seguem. Ou seja, pastor é aquele que alguém está seguindo, tá? Oficial que preside, gerente, diretor de qualquer assembleia ou reunião de santos, né? A palavra assembleia, que descreve a Cristo, cabeça da igreja, tá? 2 supervisores das assembleias cristãs. Essa palavra assembleia cristã é ajuntamento, tá? Ou seja, de pessoas que servem a Cristo. De reis e príncipes, as tarefas do pastor no Oriente Médio eram, tá? Isso aqui está falando do Oriente Médio, Palestina. Ficarem atentos aos inimigos que tentavam atacar o rebanho, defender o rebanho dos agressores, curar a ovelha ferida e doente, achar e salvar a ovelha perdida ou presa em armadilha, amar o rebanho, compartilhando sua vida desta forma, ganhando a sua confiança. Aí tem aqui, ó, durante a Segunda Guerra Mundial, o pastor era o piloto que guiava outro, né? Quando o avião dava um problema, ele ia do lado do avião, guiando até chegar lá, né? Então, dá aquele sentido daquele que guia. Mas qual a função do pastor, tá? Cuidar, amar, sarar a ovelha, zelar por ela, ganhar a confiança da ovelha, estar familiarizado com aquela ovelha, buscar a ovelha. Se ela estiver perdida, ele tem que ir atrás dessa ovelha, trazer de volta, tá? Então, olha só quantas funções hoje um líder tem que exercer. Se você parar por aqui, hoje nós já temos um problema na questão da teologia pastoral, tá? Quem aqui já ouviu falar alguma vez que alguém foi lá contar um problema para o pastor e essa pessoa confiou em contar o seu problema para o pastor, só que de repente, de alguma forma, o problema se espalhou na igreja? Mas espera aí, o irmão não contou só para o pastor, mas aí o problema, até uma palavra, se alastrou. Quando o fogo pega, se alastrou. Se alastrou igual o fogo na palha. E daqui a pouco a pessoa que contou o problema para o pastor chegou na igreja e as pessoas já estavam sabendo do problema dela.
Já ouviu um caso parecido com isso aí? O irmão levantou as duas mãos. Então, olha o que acontece. Hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, eu acho que eu já até contei esse exemplo em uma das turmas. Teve um irmão da igreja que eu congregava, que ele aceitou Jesus. Só que esse irmão, ele era terrível. Esse irmão era daqueles que puxava a peixeira e tome na barriga. Era nordestino bravo. E era coisa dele do passado. Aí, ele se casou, teve família, e um dia foi para a igreja e aceitou Jesus. Só que aí no meio disso tudo, ele sentiu no coração dele, pela confiança que ele tinha no pastor, de ir lá e falar assim, pastor, quero contar algo que aconteceu no passado. E aí o que ele fez? Contou para o pastor que enterrou um camarada lá, no passado dele. Resumindo, o pastor falou para ele que ele tinha que ir na delegacia, se entregar. O pastor pode dar esse conselho? Claro que pode. Agora, obrigar a pessoa, ele não pode. Aí o que acontece? O pastor, depois que ouviu isso, excluiu o irmão, porque o irmão trabalhava na porta, ficava na porta da igreja. O pastor tirou ele da porta e soltou isso para os obreiros mais chegados. Resumindo, os obreiros da igreja também tinham um amigo mais chegado, o amigo mais chegado também tinha um amigo mais chegado, e quando o irmão chegou no culto, as pessoas já estavam comentando e comentaram com ele. Resumindo, esse irmão ficou abatido, se afastou da fé, enfraqueceu na fé e ficou um tempo aí afastado. Hoje, graças a Deus, ele voltou para a igreja, está servindo, mas ele teve essa infelicidade de confiar algo a um pastor que não soube preservar aquilo que a ovelha contou para ele, tá? E ajudar em oração. Então, por causa desses problemas hoje, no meio evangélico hoje, no século XXI, as pessoas já não têm mais confiança em conversar com o pastor. Inclusive, existem igrejas que o pastor não conhece as ovelhas. O pastor chega no altar, ele prega a palavra, ensina, conversa com os obreiros e vai embora. Mas as ovelhas ele não conhece. Eu conheço um pastor que quando acaba o culto, 9 horas, ele coloca o obreiro para dar bênção apostólica, e na bênção apostólica que o irmão está dando, ele, cadê o pastor? Já foi para casa dele. Não conversa com as ovelhas, de jeito nenhum. Ele fala, não, eu conheço um pastor, tá? Que teve esse problema, e são várias situações, mas para não fugir aqui do foco, essa questão aí, tá, da confiança, hoje as próprias ovelhas, né, já não querem mais contar ao pastor um problema pessoal, porque elas correm um risco de chegar no culto e todo mundo está sabendo do problema. Então isso é uma realidade, um problema hoje na igreja do século XXI, mas o pastor, o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor pela terminologia, ele tem a obrigação e o dever de ganhar a confiança das ovelhas, para que a ovelha possa melhor servir ao reino de Deus e ser cuidada pelo pastor, porque o pastor que conhece a ovelha, ele cuida. Tem ovelha que ela é tão atribulada em rebanhos, que hoje os pastores não querem nem apacentar mais ovelhas. Você sabe o que os pastores estão fazendo hoje? Saiu até um termo novo. Não é mais apacentar, é apaucentar as ovelhas, de tão ruim que elas são. O pastor fala assim, já viu, você quer ver que você vai identificar o pastor? Culto de que hoje, pastor? Culto de doutrina. O senhor vai pregar o quê? Rapaz, eu vou arrebentar tudo hoje, vou descer um cajado. Já viu o pastor falar isso? Já viu alguém falar? Então, ele está apaucentando as ovelhas, porque chegou a hora. Só que tem ovelha que ela é atribulada, porém ela conversa com o pastor e o pastor conhece ela. O arqueólogo Rodrigo Silva foi para Israel e ele conta que a primeira vez que ele foi, e ele conheceu os pastores beduínos, ele se assustou, porque ele falou que estava lá no carro de turismo, de repente veio um pastor, né, com a ovelha nas costas, parou ali onde o ônibus tinha parado, que era um lugar de pastores mesmo, para eles verem as ovelhas, os pastores, e aquele pastor pegou a pata da ovelha e crack! Aí as pessoas pegou o celular e começou a tirar, meu Deus, vamos chamar, como é que é?
FUNAI não, FUNAI é dos índios, né? Não, de animais. Negócio ambiental. O chamar ambiental, o cara tá quebrando. Aí o pessoal falou, não, isso aqui é comum. Ele falou, como assim é comum? Aí explicaram para ele, olha, tem ovelha que ela dá tanto trabalho, ela não para no pasto, ela pula a cerca. Então, quando a ovelha ela tem esse hábito de fugir, de pular a cerca, o pastor coloca, ela pula, amarra, ela quebra a corda, pula, o pastor vai atrás, e para ela não fugir mais e ele poder ensinar ela a ser cuidada, quebra a perna. Aí você já pensou se os pastores fossem aplicar essa regra hoje dentro das igrejas? O que ia ter de irmão dentro da igreja andando assim, né? Com a muleta, ia ser a igreja dos crentes Jacó, né? Ia andar de muleta, tá? Então você vê, hoje existem muitos desafios, tá? Pessoal, todo esse conteúdo aí tá no livro, tá? Conteúdo PowerPoint. Ó, trata-se de um dos ramos da educação teológica que se preocupa com os labores pastorais. Deixa eu ver se isso aqui funciona, que até hoje eu não usei isso aqui. Peraí. Nossa, o pastor usava ele todo dia, usava. Será que isso não funciona comigo? Funcionou. Lá, vamos lá. Trata-se de um dos ramos da educação teológica que se preocupa com os labores pastorais, teóricos e práticos. É verdade que varia consideravelmente dependendo da denominação ou instituição de ensino teológico. Em princípio, ética pode ser defendida como um estudo crítico da moralidade, tá? Hoje, pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem... hoje existe, né? Tem igreja, por exemplo, não posso falar o nome, que depois vai para a plataforma, né? Mas tem uma igreja aí que ela se dá muito bem com skatistas e surfistas, tá? Não vou falar nome, fique em paz, tá? É uma igreja muito boa. Inclusive, eu tenho um pastor, tá? Que é da igreja, e lá eles pregam muita palavra, tá? Tem gente que critica, mas não é generalizado, isso vai de cada localidade. E aí, qual que é o detalhe? O pastor, um dia eu vi numa congregação deles, o pastor foi de regata e bermuda taquetel, tá? De mar. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels